Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física, sou seu professor e hoje vamos falar sobre dilatação superficial, conhecida também como dilatação em duas dimensões. Nesta aula vou apresentar para vocês uma expressão matemática para este fenômeno. Meus queridos, todos os corpos existentes na natureza, sejam eles sólido, líquido ou gasosos, sofrem variação em sua área quando eles são submetidos a diferentes variações de temperatura. Melhor dizendo, se a variação de temperatura do corpo for positiva, essa vai aumentar as suas dimensões. Agora, se a variação de temperatura for negativa, lógico que o corpo vai diminuir as suas dimensões. E a explicação para isso é que, devido aos corpos serem constituídos de moléculas, e como é sabido, quando essas moléculas são aquecidas, elas começam a vibrar mais intensamente, não é isso? E causando o quê? Um aumento em suas dimensões. E quando são resfriados, essas moléculas começam a vibrar menos intensamente, fazendo com que as suas dimensões dos corpos reduzam de tamanho. Vamos entender isso melhor? Então, vem comigo. Vamos pegar como exemplo essa chapa metálica, que ela possui uma determinada área inicial que nós vamos representar por A0. Esse A, bolinha aí, que significa, pode chamar de zero ou bolinha, né? Dentro da física aí. Para o nosso estudo, nós vamos chamar de A0, que é a área inicial. Ao começar a aquecer essa chapa, da qual ela vai sofrer uma variação de temperatura, logo essas moléculas elas vão começar a se agitar mais intensamente. E, consequentemente, essa nossa chapa ela vai aumentar de tamanho. Ela terá uma área maior do que essa área inicial. E das três possíveis dimensões aqui, que sofre a dilatação, apenas duas é perceptível para nós. Sendo assim, nós dizemos que ela sofreu uma dilatação que é conhecida como dilatação superficial, que é entendida como dilatação da área de um corpo. Ou seja, ela sofre uma dilatação, meus jovens, em duas dimensões. Isso como forma, vamos se dizer, perceptível para nós, estudantes. Meus jovens, vejam que nós já temos aqui uma discussão onde nós podemos perceber que a dilatação ela tem duas dimensões, diferente da linear, que é uma dimensão. Perceptível, que fique bem claro isso para vocês, tá bom? E um dos nossos objetivos aqui é de calcular esse acréscimo na sua área, ou seja, o quanto a área ela está aumentando, quando ela foi submetida a este aquecimento aqui. Então, nós temos que a área, ou melhor dizendo, a variação da área, é a área final menos a área inicial. Essa variação da área, ela pode ser calculada como sendo o produto da minha área inicial, vezes o beta, vezes a sua variação de temperatura. Meus jovens, essa letra B aqui, que é o beta, como eu estou falando aqui para vocês, ela representa o coeficiente chamado de coeficiente de dilatação superficial. Assim como existe o coeficiente de dilatação linear, que depende da natureza do material, existe também o coeficiente de dilatação superficial, do qual também depende da natureza do material, ou seja, de que ele é feito. Mas chamo a atenção aqui de vocês para uma situação onde muitos exercícios nos fornecem o valor de alfa, ou seja, o coeficiente de dilatação linear em um problema de dilatação superficial. Caso você use o valor de alfa no lugar de beta,
você vai errar o exercício. Então, nessa situação, você deve achar o valor de beta, ou seja, o valor do coeficiente de dilatação superficial. E para isso, nós devemos, aplicar uma equação que possa transformar alfa para beta. Ou seja, pessoal, o coeficiente de dilatação superficial, o beta, ele é 2 vezes alfa. Melhor dizendo, o coeficiente de dilatação linear é a metade do coeficiente de dilatação superficial, ou o coeficiente de dilatação superficial é o dobro da dilatação linear. Simples assim. Então, aqui nós temos que a variação da área, a área inicial, o coeficiente de dilatação superficial, se for no caso o beta, já utiliza ele. Caso ele te forneça no exercício para coeficiente de dilatação superficial te der o alfa, multiplica 2 vezes ele que você acha o beta. Vezes a variação de temperatura, e lembrando que variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Pessoal, fecha aqui essa aula. Espero que tenham gostado. Bem simples, né? Uma aula bem bacana, bem didática. Então, espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e fique com Deus.